Vamos conversar um pouco sobre as anemias arregenerativas. Essas anemias também são chamadas de anemias degenerativas, justamente por quê? Porque não existe uma resposta medular adequada. E isso é muito importante a gente frisar, porque algumas pessoas acham que o termo arregenerativa, que realmente se refere à não regeneração, mas, nesse caso aqui da anemia, o que a gente quer dizer é que o organismo do animal, ele não tem a regeneração suficiente para manter os eritrócitos dentro dos limites de normalidade. Por isso que a gente classifica como anemia arregenerativa. E assim como as anemias regenerativas, existe uma série de fatores que podem causar, e nós vamos citar alguns deles. Anemias regenerativas induzidas por drogas, por agentes infecciosos, por hipoplasia eritrocitária e por doença inflamatória crônica. É importante a gente frisar também aqui que na anemia regenerativa nós falamos de processos inflamatórios, mas se tratam de processos inflamatórios mais agudos, diferentemente das doenças inflamatórias crônicas, como a gente até exemplificou a doença renal crônica. Bom, vamos falar de cada um deles de uma forma bem resumida para a gente entender e posteriormente nós vamos ver os exames. Bom, em cães existem algumas drogas que podem levar a quadros tóxicos por drogas que induzem a anemias arregenerativas, como o albendazol, cefalosporinas em uso prolongado, agentes quimioterápicos e fenobarbital. Em gatos, a gente tem o albendazol também e a griseofulvina relatados na literatura. Nós vamos ter também agentes infecciosos. Esses são vários, mas o que a gente tem dentro das duas espécies, cão e gato, mais comuns é a Ehrlichia em cães e o Felv em gatos. Pensando em hipoplasia eritrocitária, né, a gente tem o carro-chefe, a doença renal crônica, juntamente com outras doenças inflamatórias crônicas, como a gente tem algumas hepatopatias crônicas, que se misturam muitas vezes com o uso de medicamentos prolongados, como, por exemplo, o uso de fenobarbital. Lógico, isso não significa dizer, pessoal, que se eu administro um fenobarbital em um animal que tem crises convulsivas, daqui a um mês ele vai apresentar uma anemia arregenerativa. Não, não é isso, tá? Com o passar do tempo e do uso, dependendo da dose, você vai ter um desgaste dos hepatócitos, fazendo com que ocorra processos inflamatórios que mude a conformação desses hepatócitos e aí você tem uma doença inflamatória crônica lá no fígado. Nós temos também as doenças intestinais crônicas, que também, dependendo de cada caso, pode levar a uma anemia arregenerativa. E, por fim, quando a gente fala em doença inflamatória crônica, a gente não pode esquecer que essas doenças crônicas, elas podem ter origem multifatoriais e, mesmo assim, durante o processo inflamatório, nós vamos ter a produção de uma série de substâncias, como interferon gama, TNF-alfa e as interleucinas pró-inflamatórias, interleucina 1, 6 e 10, que, por sua vez, podem levar a problemas de regeneração medular. Então, toda vez que a gente pensa em doença inflamatória crônica, nós precisamos lembrar que eu posso ter um paciente que, num futuro próximo, pode ter uma anemia arregenerativa. Quer ver um outro exemplo prático? Aqueles animais que têm osteoartrite,
aqueles animais que têm displasia coxo-femoral, que não são tratados adequadamente. Então, é muito importante que a gente tenha todas essas informações para, na hora de interpretar esses resultados, a gente associar e entender como que eu devo intervir naquele paciente. Bom, a partir de tudo isso que eu falei, vamos entender junto com o laudo, ou seja, junto com o resultado do hemograma, todas essas alterações para a gente poder fazer um fechamento melhor das anemias arregenerativas? Bom, para a gente poder classificar uma anemia como arregenerativa, a gente também precisa pegar alguns pontos de entendimento no resultado do exame, em conjunto, obviamente, com os sinais clínicos do paciente e a história do paciente. Eu vou pegar esse hemograma aqui de exemplo, porque esse é um hemograma clássico, no sentido de que, muitas vezes, a gente acha que nós vamos receber o resultado, que vai ter tudo descrito redondinho para a gente, e a gente vai fazer a interpretação rápido, fácil, bem claro. Só que, no dia a dia, você mais do que ninguém sabe disso, não é bem assim que acontece. Então, eu vou pegar esse mesmo caso que eu falei anteriormente e vou mostrar para a gente poder entender como que a gente pode classificar uma anemia em anemia arregenerativa ou degenerativa, né? Depende de cada lugar, de cada veterinário. Então, olha só, nós mostramos aqui que esse animal aparentemente tinha um hemograma normal, mas pela concentração elevada do seu hematócrito, era um animal desidratado pela sua história, certo? Beleza. E nós temos a macrocitose aqui mostrando que existe célula jovem circulando. Porém, não é em sua maioria. Por que eu tenho certeza do que eu estou falando? Não é em sua maioria. Porque nas observações aqui, ó, da série vermelha, está escrito morfologia de eritrócitos dentro dos padrões de normalidade. O que significa isso? Eu peguei a lâmina do animal, corei, observei no microscópio e vi que todos os eritrócitos estão dentro de um padrão de normalidade. Eu não tenho as alterações que uma anemia regenerativa normalmente me mostra, como hipocromia, anisocitose. Então, esse tipo de observação, muitas vezes, que a gente até deixa de lado, porque fala assim, está normal, a gente esquece, é muito importante. Por quê? Porque ela pode nos auxiliar a classificar uma anemia em anemia arregenerativa. E aí eu vou um pouco mais além. Esse animal também não apresenta eritrócitos nucleados e, quando foi solicitado à parte a contagem de reticulócitos, os reticulócitos deles estavam dentro dos limites de normalidade, ou seja, não apresentavam regeneração. Ok? Bom, isso é ruim ou isso é bom? Isso é muito ruim, porque um animal que tem uma anemia e não tem regeneração pode ser um indício de complicações no futuro próximo. Por quê? À medida que essa anemia ela se acentua, eu tenho que lembrar que eu vou ter um animal que vai ter uma oferta de oxigênio menor. E hipóxia tecidual não é uma coisa muito boa, muito pelo contrário. Então, quando a gente percebe que uma anemia pode ser arregenerativa, a gente faz o hemograma, solicita a contagem de reticulócitos e, mesmo assim, nós não temos indícios de regeneração, a gente pede uma avaliação da medula óssea para a gente poder realmente fechar um diagnóstico de aplasia medular, tá? Isso normalmente acontece em pacientes mais velhos, que não é o caso desse animal aqui.
ele é um animal que tem apenas 9 meses, mas ele pode ter algum tipo de complicação ou algum tipo de disfunção na sua produção de eritropoietina que possa levar a uma anemia regenerativa, ok? Então, vamos relembrar, para a gente fechar realmente que um animal ele tem uma anemia regenerativa, além dos exames que eu falei aqui para vocês, eu preciso juntar com a história do paciente e a clínica do paciente. Porque esse exame aqui, que nós temos em mãos, mesmo esse resultado aqui, ele poderia ser um resultado completamente diferente se fosse um paciente, por exemplo, que tivesse sido atropelado e tivesse tido uma fratura de radiúna, onde ele teve uma hemorragia local, tem uma anemia discreta e vai regenerar daqui a pouco, daqui a uns 5, 7 dias ele começa a regenerar. Então, é muito importante, eu gosto de frisar bastante, da gente associar o resultado do exame com a historinha do paciente e também o exame clínico que nós fazemos nele, e a partir dessa junção é que nós vamos ter as classificações das anemias. Muito obrigada, pessoal.